Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda. Quero aqui nessa noite deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Noite abençoada, noite de terça-feira. Quero aqui trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu louvo a Deus pela tua vida, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando deste Deus, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz na minha e na tua vida. Não sei qual a tua dificuldade que você tem passado, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é contigo. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? E nada escapa diante as mãos e o poder de Deus, né? Os olhos de Deus estão como chama de fogo nos quatro cantos. Deus, Ele vê os bons e vê também os maus. Aleluia, precisamos estar com o nosso coração focado nas coisas do céu, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Só temos que louvar e exaltar este Deus. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é fiel. Aleluia, Jesus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Pode passar os céus e terra, mas se Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Toma posse em nome de Jesus do teu milagre. Vai compartilhando nessa noite. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve. Deixa aí o teu pedido de oração, o teu joinha nessa noite. Já agradeço a Deus por cada um que já está inscrito, aqueles que estão vindo. Quero agradecer a Deus por tudo, porque o nosso Deus, Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele ama a todos, né? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê, aleluia, não pereçam. Glória a Deus, mas que tenha vida eterna. Então, nessa noite eu quero pedir, aleluia, que você vá compartilhando, vá se inscrevendo no meu canal, porque missionário eu preciso escrever para que quando eu gravar você ser o primeiro a receber os meus vídeos, porque não tem, aleluia, como eu enviar para todo mundo, né? Mas se você já tiver inscrito, o próprio YouTube vai enviar para você o vídeo, vai mandar diretamente para você, então vai facilitar um pouco para mim e junto vamos estar fazendo a obra de Deus. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nessa noite, aleluia, com 5 pessoas, amém, irmãos? Convide as pessoas para assistir, né, para ouvir a palavra de Deus, aleluia, porque o nosso Deus, Ele tem prazer, aleluia, na minha e na tua adoração. Quando você tira um momento para adorar o Senhor, Ele se alegra. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele se alegra com a minha, com a tua adoração, com tudo que nós fazemos para Deus. Ele fica feliz. Aleluia, porque Ele vai falar aqui na palavra dEle que Ele fez o homem mais de semelhança dEle. O Senhor fez o homem para o adorar. Então fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, e todos que são imagem de Deus e semelhança, adore ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus, aleluia, fiel. Nós somos infiéis, mas o nosso Deus, Ele é fiel, né? Sempre. Quero deixar uma mensagem nessa noite, se encontra no livro de Lucas, capítulo 3, em diante. Amém? Glória a Deus. A epígrafe do texto de João Batista prepara o caminho para Jesus, né? E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Veio a palavra, né?
e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, aleluia, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, essa foi a mensagem que João Batista, pregou. Está no livro de Lucas, João pregando ali no deserto para um povo, um povo duro de coração, mas um povo que ouvia João, um povo que dava crédito à voz de Deus, João Batista foi um homem que foi criado no deserto para pregar a palavra de Deus. Ele não teve estudo, ele não teve facilidade não. O João Batista, ele foi um homem que pregou com muito rigor, muita dureza, mas foi um homem que ganhou muitas almas. Por quê? Porque para isso ele veio, ele foi um grande profeta na terra. Foi um homem enviado por Deus para pregar às nações acerca do arrependimento. Aleluia. Aqui no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Tibério foi um imperador romano que governou de 14 a 37 depois de Cristo. Pilatos foi governador romano responsável pela província da Judéia. Os meios irmãos Herodes, Antipas e Felipe eram filhos do cruel Herodes, o Grande, que havia morrido há mais de 20 anos. Antipas, Felipe, Pilatos e Lisânias tinham aparentemente poderes iguais para governar os pertinentes territórios. Todos estavam sujeitos a Roma e eram responsáveis por manter a paz em suas respectivas regiões. Aleluia. De acordo com a lei judaica, havia apenas um sumo sacerdote da linhagem de Arão, que mantinha sua posição por toda a vida. Nessa época, porém, o sistema religioso havia sido corrompido e o governo romano designava os líderes religiosos para manter um controle maior sobre os judeus. Aparentemente, as autoridades romanas depuseram Anás, designado pelos judeus, e substituíram por seus genros. Caifás, no entanto, Anás reteve o título, vê em Atos 4:6, e provavelmente uma grande parte do poder que a função implicava, por crerem que a posição do sumo sacerdote era vitálica. Os judeus devem ter considerado Anás como sumo sacerdote. Amém? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 2 ainda diz: Trata-se de João Batista, a história de seu nascimento e relatada no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Veja o perfil do profeta em João, Aleluia. Então, a palavra do Senhor fala no capítulo 3, verso 1, diz que no ano 15 do império de Tibério, Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador, quando Pôncio Pilatos ainda era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, João, ele habitou por muito tempo no deserto. João é aquele que foi nascido de Isabel e de seu pai Zacarias, A Bíblia fala que Isabel era uma mulher estéril, mas Deus tinha uma grande promessa para aquele povo, de salvação. Então, Deus permitiu que aquela mulher fosse estéril, mas também Deus permitiu que aquela mulher desse à luz, ela gerasse filho. Aleluia, no tempo certo. E Zacarias foi aquele que ele estava no templo ali, e foi
visitado por um anjo, né? Quando ele estava ali oferecendo sacrifício, ele foi tipo um sorteio, né, que fazia e a sorte caía sobre um dos sacerdotes. Naquele dia, Deus permitiu que Zacarias fosse, né, sorteado para que entrasse no templo ali para oferecer sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Então, Zacarias no templo, o anjo aparece para Zacarias e dá uma grande notícia, uma boa notícia, né? Eu quero dizer nessa noite que Deus tem notícia para você, notícia de vitória. Aleluia. Profetize nessa noite como a palavra de Deus está dizendo. Aleluia. Então, Zacarias, ele foi visitado por um anjo ali no templo, e o anjo aparece para Zacarias e diz que em breve, né, Isabel, a mulher que era estéril, ia dar à luz. Zacarias não entendeu, Zacarias duvidou. A Bíblia fala, né, que ele duvidou. Então o anjo diz: porque você duvidaste, ficará muda até o nascimento da criança. Então, quando Zacarias saiu do templo, ele já saiu mudo, né? E ele só voltou a falar quando a criança nasceu, quando foi para, aleluia, circuncidar aquela criança. Foi quando, aleluia, Zacarias voltou a falar, que foi quando ia se dar um nome àquela criança, né? A Bíblia não fala que batizava a criança, mas a criança era levada até ao templo e lá era consagrada, né? Aquela criança era, aleluia, Jesus ali levava ela e oferecia ali, né, a Deus, né, para que Deus viesse cuidar, para que Deus viesse proteger aquela criança. Então Zacarias ele duvidou quando o anjo apareceu. Quantas pessoas não recebeu a bênção porque duvida? Quantas pessoas ainda não recebeu o milagre por conta das dúvidas? A Bíblia fala: se crês, verás a glória de Deus. Precisamos crer. Ah, minha irmã, mas como faz para que eu creia? Orar. A oração, ela gera milagre. A oração, ela faz com que nós acreditamos mais em Deus. Aleluia. A Bíblia fala que para Deus todas as coisas são possíveis. O mesmo Deus que fez uma mulher estéril dar à luz, ele faz qualquer coisa, dependendo se você crê. Aleluia. Então, se você crê, você verás a glória de Deus. A Bíblia fala no versículo 3 que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quem foi? João. João, ele percorreu por toda a terra pregando arrependimento. João era aquele que chamava o povo raça de víbora. Se converte. Receba Jesus hoje, aceita Jesus. João, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, ele pregava a verdade, ele pregava com dureza, mas o povo vinha até João, porque João não fazia rodeio, não. João, ele pregava, aleluia, o povo chegava-se a Deus, né? E hoje há muita facilidade para se pregar a palavra de Deus, mas por conta das facilidades, o povo, né, não estão como antes, né? O povo não estão mais buscando como buscava antes, não tem mais sede como tinha antes. Por quê? Por conta das facilidades, por conta do pecado. A Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. O que está acontecendo? Aleluia. Mas isso é cumprimento da palavra. Jesus já havia falado, aleluia, que tudo isso era mister. Era necessário que tudo isso acontecesse para que o quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, tudo que está acontecendo no mundo, aleluia, é cumprimento da palavra de Deus. É uma prova que Jesus está às portas, Jesus está voltando e que eu e você precisamos, aleluia, se arrepender. Precisamos buscar o reino do céu e a tua justiça. Aleluia. João era um homem que não temia. João, ele pregava. Ele não tinha medo da morte, não tinha medo de ser preso. Tanto é que ele foi morto, né? Aleluia, Jesus, por conta da palavra de Deus, por conta do evangelho. Aleluia, mas em nenhum momento ele negou Jesus. Ele estava pronto para morrer por Cristo e ele morreu. Aleluia, mas em nenhum momento ele negou o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Aleluia. Versículo 4 diz que
segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, lá no livro de Isaías, Jesus nem tinha nascido ainda, a palavra de Deus já estava sendo pregada. Isaías dizendo que viria um antes de Jesus, que era o que? Era João Batista. João Batista era aquele que viria para preparar o caminho para Jesus, preparar o caminho para o Salvador. Então, João Batista veio, né? Aleluia, Jesus, para preparar o caminho para Jesus. Era um homem que foi criado no deserto. A Bíblia fala que a comida de João Batista era mel silvestre e gafanhoto. Aleluia, nada mais do que isso. Então, ele era um homem que sabia o que era uma dureza, sabia o que era um deserto, aleluia. E nós muitas vezes passamos por uma doencinha, uma enfermidade, já estamos, estou no deserto, estou passando por uma prova. Prova foi o que João Batista passou. João Batista foi para o deserto, né? Ele morou no deserto, ele viveu no deserto. Tem pessoas aqui que estão só de passagem. João Batista não, ele morou no deserto. E muitas vezes nós estamos somente de passagem, porque o deserto não é para morar, o deserto é para você passar. Mas quanto mais você duvida, mais você permanece no deserto. O segredo de sair do deserto, ali é passar pela prova, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque João, ele já pagou um preço, assim como Jesus. João, ele pagou o preço ali no deserto por mim e por você, então não tem necessidade de você permanecer no deserto. Aleluia, para sempre, porque Jesus pagou o preço, João pagou o preço, vários profetas antes de mim e você já pagou o preço pelas nossas vidas. Aleluia, então o deserto não é morada, o deserto é lugar de passagem. Você precisa crer que esse deserto, aleluia, que você está passando, não é para a morte, mas é para a glória, aleluia, do nome do Senhor. Então a Bíblia fala que João Batista ele veio para endireitar o caminho. E o livro de Isaías, Isaías já pregava acerca da vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Jesus veio, né, tanto é que João Batista foi aquele que batizou Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado por João, João diz: eu que careço, aleluia, ser batizado por ti, vem você, aleluia, após mim. Jesus disse: João, deixa que seja assim, aleluia, agora tem que ser assim, eu preciso. Então, em nenhum momento Jesus quis ser maior e nem melhor que ninguém. Jesus, ele se humilhou o tempo todo. Jesus foi servo o tempo todo. Aleluia. Jesus lavou os pés dos discípulos. O Senhor disse que aquele que querer ser grande, seja o menor entre todos. Aleluia. Porque é dos pequenos que é o reino do céu. Aleluia, Jesus. E Jesus chegou até João e foi batizado por João ali no rio, ali no Rio Jordão. Aleluia. João dizia sempre nas pregações dele, ele dizia que ele não era digno nem de desamarrar ou amarrar a sandália dos pés de Jesus, porque ele se humilhava cada vez mais. Ele sabia que ele era servo e que ele não era digno, que Jesus era Jesus e que ele era apenas servo. Mas Jesus, nem por isso Jesus engrandeceu. Jesus chegou, aleluia, deixou ser batizado por João. E João aceitou batizar Jesus, porque João estava ali para obedecer. Ele não questionou, mas ele obedeceu. E nós, como servo de Deus, muitas vezes questionamos, mas Deus está nos convidando a ser servos, a obedecer à voz dele. Aleluia, a nos consertar diante dele, porque logo ele voltará. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que, glória a Deus, Jesus, ele veio, né? Ele veio e ele foi como ovelha muda ao matadouro. Nenhum momento ele questionou, nenhum momento ele murmurou. Aleluia, mas ele sofreu, ele pagou o preço por mim, por você, para que o quê? Para que eu e você tenha vida. E Jesus disse: vida com abundância. Deus não tem prazer, meu irmão, na tua vida da maneira que está. É a vontade de Deus que eu esteja. Não. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Deus não tem prazer na tua vida da maneira que está. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento da tua família, não. Deus, ele é bom. Grandes são
as misericórdias do Senhor. Aleluia, Jesus. E Ele é fiel, né? Então havia muitos líderes ali religiosos. Quando João veio para confrontar aquele povo, né? Aquele povo queria que João baixasse a cabeça, que João obedecesse eles, mas João não obedecia a eles. João respeitava, mas obedecia somente a Deus. E João, ele foi chamado mesmo para pregar para aqueles líderes, pregar para aqueles reis, pregar para aqueles sacerdotes. Aleluia, Jesus, ele não temia, ele estava ali confrontando o tempo todo. E se você não confrontar o teu inimigo, você não serve para ser servo, porque quem é servo bate de frente com o inimigo. Se o inimigo estiver te perseguindo, é sinal que você está no caminho certo, porque se você não bater de frente com problema, com pecado, você não é servo, porque, aleluia, porque João Batista, o tempo todo, ele batia de frente ali com problema, com as dificuldades, ele não aceitava. Aleluia, por isso ele morreu, mas ele morreu ali, firme, na fé. Aleluia, Jesus, ele pagou um preço. Aleluia, ele perdeu a cabeça por amor de Cristo. Ali muitas vezes estamos aqui questionando, qualquer coisinha já estamos querendo desistir, passamos por provas, já achamos que já é o fim. Olha o que aqueles profetas passaram, olha o que Isaías passou, né? Isaías foi cerrado ao meio, mas não negou Jesus, né? João Batista foi aquele que profetizou acerca da vinda do Messias, né? Aleluia, o Messias viria e Isaías já estava ali profetizando antes mesmo de Jesus nascer. Jeremias também foi aquele que tinha os lábios impuros e ele viu a glória de Deus. Então, para que você veja a glória de Deus, não precisa de muita coisa, você só precisa crer. Não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei qual a tua situação, não sei qual o teu pecado, não sei o que você fez ou o que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Mas se você crer, você verás a glória de Deus, assim como Isaías viu a glória de Deus. Isaías foi um dos profetas ali que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Aleluia. Então Deus mudou a história de Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele temeu, ele sabia que ele era um homem pecador e que aquele povo ali também era. Ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, porque Deus é um fogo consumidor. Deus, ele queima, ele é fogo. Então Isaías temeu quando ele diz: ah, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, o que fazer agora? E Deus chega, manda o anjo até Isaías, que coloca uma brasa, como uma tenaz nos lábios de Isaías. Então Isaías, aleluia, Deus, começa a dizer: Senhor, e agora? Quem enviarei? Deus diz: quem enviarei? Isaías diz: envia-me a mim, porque até então Isaías não tinha entendido o chamado de Deus. E muitas vezes estamos aqui na terra, aleluia, dizemos que somos servos, que somos filhos de Deus, mas ainda não entendemos o propósito, o chamado de Deus. Aleluia, Jesus. Então Isaías entendeu a partir daquele momento que aquele anjo chegou, colocou uma brasa na boca dele que queimou todo o pecado, as palavras impuras que ele falava. E aí ele diz: Deus, envia-me a mim. Então ele renunciou tudo para seguir a Jesus. E a Bíblia fala que ele foi cerrado ao meio, mas ele não negou Jesus, assim como Jeremias. Quantas vezes Jeremias foi preso ali, jogado no calabouço, mas Jeremias não negou a Cristo. Aleluia. Quantas pessoas estão negando Jesus por qualquer coisa? Tomé mesmo negou Jesus por quase nada. Aleluia. Então aqueles profetas que vieram antes de nós, aleluia, não negaram Jesus. Precisamos estar firmes, porque Jesus está às portas. Aleluia. E confiar em Deus, porque Ele cuida de nós em meio às lutas, dificuldades, os levantes que vêm, as perseguições. Mas o Senhor fala para nos alegrar, aleluia, com as perseguições, porque quando o inimigo se levanta na nossa vida, é sinal que Deus está ouvindo o nosso clamor, é sinal que nós estamos mexendo com o ninho do Satanás. E quando o inimigo se levanta na tua vida, é sinal que alguma coisa lá no inferno está sendo desmanchada.
né? Então, nós muitas vezes não entendemos e queremos ir para cima e fazer acontecer, mas se a gente olhar com os olhos espirituais, você vai ver. E quando não está acontecendo nada, você já começa a ficar preocupado, mas quando você vê, você orar, e o inimigo levanta de um lado, levanta do outro, é sinal que você está vencendo. Aleluia, Jesus. Então, todas as vezes que o inimigo levantava contra esses profetas, era porque almas estavam chegando a Deus, pessoas estavam sendo salvas. E isso é que importa. Que eu diminua e que Deus cresça. O que importa é que nós diminuamos a cada dia e que Jesus venha crescer nas nossas vidas, porque para isso nós vimos, não para ser grande, mas para adorar aquele que é grande. Não para ser, mas para adorar aquele que é. Que ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus ele é. E fora dele não há outro. Ali precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que Deus está cuidando de nós, assim como Ele cuidou do povo de Israel, assim como Ele cuidou do povo de Judá, Ele cuida dos seus. Muitas vezes não entendemos, as lutas vêm, mas Deus ele está no meio da luta também, Ele está no meio do vento, a tempestade. Em todos os lugares o Senhor está, Ele está presente. Aleluia, Ele estava ali com Maria e Marta. Elas não estavam vendo, ele estava longe da cidade, mas o Espírito dele estava ali com elas, consolando elas o tempo todo. Quando eles chegaram, elas disseram, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus disse, aonde colocaram o corpo? E elas, já cheira mal, a Marta diz, já cheira mal, o Senhor. Ele disse, aonde puseram? Ele não estava perguntando se tinha jeito ou não, ele é Deus, ele é Jesus, ele só queria saber onde estava o corpo. E elas disseram ali, então Jesus, quando viu, chorou.